São 7h07. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM 98,3. Como eu falei, vocês podem nos acompanhar aqui o tempo todo pelo site da rádio, também pelo Facebook ou pelo YouTube. Bem, sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019, e hoje o nosso entrevistado é Arthur Guzmão. Arthur é advogado, procurador do município. Arthur, a primeira pergunta eu vou citar aqui uma conversa que eu tive essa semana com o juiz, Dr. Glaucenir, e falávamos sobre o Supremo, né, no Brasil. E você é um advogado concursado, então você não é um procurador do município no sentido político da palavra. Você é simplesmente, você concursou, passou e assumiu o seu cargo. E, evidentemente, condição sine qua non para que você seja procurador do município, ser advogado. E o interessante é que, para ser ministro do Supremo Tribunal, você não precisa, na verdade, pela Constituição, ser advogado. Você tem que ter o saber. Mas não, e já teve casos até de uma indicação que não se realizou anos atrás, do Barata Ribeiro, indicação para, eu acredito que foi do Getúlio, para ministro no Supremo, e não foi aceito. Mas, de qualquer forma, ou ele não quis aceitar, o Barata Ribeiro. Porque ele, inclusive, eu acho que era médico, o Barata Ribeiro, militar médico. Mas eu queria que você começasse nesse nosso papo. Estou te conhecendo hoje, é um prazer grande. E as controvérsias, né? Nós temos um país hoje que tem a política judicializada e a justiça politizada. No teu modo de ver, como procurador, como uma pessoa que, embora não tenha o viés político no exercício da sua profissão, mas como você acha que isso afeta? Da mesma forma, eu queria que você falasse também, nessas brigas hoje televisadas e transmitidas, discussões entre os ministros, quer dizer, como se fosse num jogo de bola de gude entre crianças, e que um fica dizendo assim, cuspi aqui, quem pisar xingou a mãe do outro. Sabe, aquelas briguinhas de criança. Como você vê isso como advogado, como procurador e como um ser humano? Porque nós somos, todos nós somos políticos, né? O ser humano é um ser político, o homem. Como que você vê isso tudo? Bom dia, Marco Antônio. Bom dia ao nosso operador de som. Bom dia ao Ícaro, que está presente, né? Bom dia a todos os ouvintes nesse momento, né, na Folha FM. Enfim, que estão no carro, que estão trabalhando, que estão saindo para fazer uma ginástica, ou que estão na caminhada. Enfim, é uma alegria estarmos nessa manhã juntos, né, Marco Antônio? E você levanta essa questão logo bem polêmica, a questão do Supremo Tribunal Federal, né, especificamente, né? O Supremo Tribunal Federal é a corte máxima do nosso país, prevista na Constituição Federal, e que tem a finalidade, principalmente, de dirimir as controvérsias constitucionais. Na verdade, infelizmente, houve um desvio. Hoje quase tudo vai desaguando no Supremo. E quando a gente vê 11 ministros, né, falando sobre variados assuntos, até muitas vezes questões pequenas, chegando ao Supremo, o que sobrecarrega a Corte, que por origem, por natureza constitucional, é para tratar da matéria constitucional. E como a gente sabe, é uma Corte constituída de 11 ministros, né? E o sistema previsto na Constituição é a indicação, ou seja, a indicação do presidente da República, né, que vai ter que ser sabatinado pelo Senado, e mais pessoas de notável saber jurídico, na área jurídica. Enfim, esse sistema da escolha já cria um conflito, né, uma divergência até para a opinião pública, porque vem imbuída aquela questão, se você foi indicado pelo presidente A, você tem uma tendência, né? Mas a gente tem que crer, no sentido, que são pessoas ali também que têm responsabilidade do que estão fazendo, né? Até porque, Arthur, o presidente pode indicar, mas não pode tirar. Não pode tirar, verdade. No momento que é como nos Estados Unidos, como ele não pode tirar, ele não abala a independência
Perfeito. do juiz. Também tem esse lado. Isso mas eu concordo com você. A indicação ela nome, soa ruim. Pode ser. Fala em concurso, outros métodos para você aferir isso, né? Para sair desse viés político. E a gente vê na prática muitos ministros, por exemplo, o ministro Fachin, né? Que foi indicado pelo presidente Lula, que está na Lava Jato hoje. O ministro Fachin dá uma cobertura muito forte à Lava Jato, né? Ele apoia, então ele dá decisões contrárias. Então há surpresas também. O próprio Joaquim Barbosa, que foi indicado pelo presidente Lula, foi no mensalão, né? Ele foi muito forte no mensalão. Então, existem... agora, muita gente critica, vira um meme de internet, de rede social, qualquer decisão do Supremo. E é exatamente por isso, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Evidentemente que as decisões dos 11 são embasadas. Eles não vão proferir uma decisão. Tem que fundamentar. Não é uma coisa, eu gosto do fulano. Uma coisa arbitrária, decido como quero e de qualquer maneira. Eu acho que a última decisão aqui que me pareceu na época arbitrária foi a do ministro Marco Aurélio, quando disse que livraria todos os presos de segunda instância e pelo menos a mídia disse que era para beneficiar uma pessoa, mas iriam beneficiar 1.500 criminosos. Como você vê isso? A questão, Marco Antônio, que a gente vê também, né, quando você falou o ministro Marco Aurélio, ele tem uma tendência a ser um voto minoritário, né? O ministro Marco Aurélio, que tem um grande conceito, né, uma pessoa muito embasada, mas geralmente ele vota muito assim, isoladamente, ele é voto vencido no Supremo. Então essa questão, por exemplo, foi uma questão muito polêmica, né? Mas ele foi monocrática, né? E quando se fala em questões monocráticas, né, para o ouvinte que não conhece, é uma questão isolada daquele ministro, sem submeter à corte. E a tendência, né, a orientação que tem, é que quando são questões polêmicas, ele deveria submeter à corte. Mas ainda além, Marco Antônio, a gente pode questionar uma coisa que é importante. O perigo que a gente corre, e muitas vezes a gente até é usado sem saber, quando a gente critica o Supremo, a gente vê na mídia hoje uma campanha muito sistematizada contra o Supremo, contra a imprensa. O perigo que está por trás disso é o quê? Enfraquecer a instituição. O Supremo, eu posso gostar ou não de uma decisão, do juiz Glauceni, que você citou, eu posso gostar ou não, você procura recorrer, enfim, a instância final tem aquele poder, mas nós precisamos de um judiciário forte. São feitos de homens, seres humanos como nós. Você é um radialista, né? Tem as qualidades, mas muitas vezes pode cometer um defeito. Eu, na minha função, posso cometer diariamente um defeito, posso não agradar. E eu acho que a gente tem que ver nesse sentido. Eu acho que o nosso país é democrático, né? Como você falou, as decisões são fundamentadas. Quando você também falou sobre a transparência hoje, né? Esses julgamentos pela televisão, isso é legal, por mais que eles mostrem ali brigas, né, divergências, mostram a humanidade, a carne deles, né? Ou seja, são seres humanos. Então a gente tem que ficar muito atento por trás de uma campanha, o que tem isso? Ou seja, o perigo de totalitarismos, porque se a gente não tiver um judiciário forte e independente, como se a gente não tiver uma imprensa livre e independente, a gente pode cair no quê? No totalitarismo, nas ditaduras, que é isso que a gente nunca mais quer no Brasil. Então é dever nosso sonhar com um Supremo cada vez mais independente e lógico que eu acho que é um processo, ele vai se depurando, né? A coisa não é pronta, acabada. Nós no Brasil, nós tivemos, principalmente as pessoas mais velhas que viveram os anos 60, os anos 70, sabe, porque existe até alguns comentários, algumas pessoas de algum segmento que dizem que não houve ditadura no Brasil. Claro que houve. Eu, por exemplo, vivi essa época. Em 64 eu estava no colégio já, eu tinha 13 anos para 14 anos. Eu, no meu ponto de vista, acho que a ditadura no Brasil foi a partir de 68. Certo. De 64 a 68, eu acho que o pessoal estava treinando ainda, estava se adaptando. Momento turbulento. Momento turbulento, um perseguia o outro. Mas aí começava a acontecer, Arthur, aquelas coisas que são do ser humano e que são impressionantemente ridículas. Tem casos famosos de professores, por exemplo, que deram 0 numa prova de um aluno e a família do aluno denunciava como comunista. Nossa, mãe. Isso aconteceu muito.
né? Ele levava problemas pessoais, vou me vingar dessa pessoa. Como é que eu vou me vingar dessa pessoa na atual conjuntura? Acusando ele de subversivo. Porque é aquela história, bate primeiro, depois pergunta. Que era mais ou menos a atitude de muitos policiais, muitas pessoas do sistema de repressão. A gente cansou de ver isso, você é muito jovem, talvez não tenha vivido esse... A gente ouve falar, né? Sabe do... Exato. Rapaz, essa... A mudança de tempo, né? Gripe pós... A tosse pós-gripe. Tá difícil aqui. Bom, desculpe ao ouvinte, desculpe ao Arthur. Nada, acontece, né, Marco Antônio? É verdade, é verdade. Tempo, né? Temperatura, né? Hoje a mínima prevista de 14 graus, quer dizer. Isso para agosto, né, não é tão típico na nossa região, né? Tem um vento nosso que é famoso, né? Os ventos de agosto, sim, são famosos, mas a temperatura assim tão baixa não é muito comum. A temperatura hoje está tão relativo, né? A gente não tem muito um verão definidíssimo, né? Mas inverno quase não tem, aí de repente vem também uma onda fria. Exatamente. E aí mexe, né? Mexe com todo mundo, né? Com certeza. Não, e eu tive a gripe e essa tosse é a sequela da gripe. Você fica uma semana, 2 semanas com uma tosse meio que alérgica. E tem o rádio como instrumento, o microfone, né? Exatamente, exatamente, atrapalha muito. Mas voltando ao nosso papo, esse separatismo, como você vê, por exemplo, e eu acho que, não quero acusar, mas eu acho que muito com o ex-presidente Lula, a história do nós e eles. Eu acho que foi muito colocado. Nunca o Brasil teve tão confrontado. Em todos os sentidos, negros e brancos, raças, o confronto de raças, religiões. Depois nós vamos entrar nesse papo de racismo, de religião, que eu acho que é importante a gente falar. A gente não pode fugir desse debate, mesmo que o politicamente correto hoje atrapalha muito, né? A Luísa diz aqui que é a pura verdade. Politicamente correto é muito chato, mas é muito chato. Você não pode falar nada que as pessoas interpretam tudo errado. Uma palavra tirada do contexto, né? Uma vírgula colocada. Né? Que é o que se faz, sentido, que é a fórmula deles é essa. Marco Antônio, aproveitando esse gancho que você falou, né? Existe uma diferença entre 2 palavras aqui que parecem similares. Confrontar e conflitar. O conflitar é típico da natureza humana. Ou seja, minha família tem conflitos? Tem. Entre meus filhos, entre amigos tem conflitos, né? No local de trabalho a gente tem conflito. Porque conflito surge de quê? Da divergência de ideias. Eu penso de uma maneira, você pensa... Mas há uma outra palavra diferente que se chama confrontar. O confrontar significa o quê? Eu quero anular o outro. Então, há uma diferença muito grande entre essas 2 palavras. E o Brasil poderia ver o conflito, que é natural na minha casa, no seu trabalho, no local que a gente convive, com os amigos. Mas o confrontar, é o quê? É eu anular o outro. É eu não respeitar a sua opinião. Ou seja, nós estamos em estados beligerantes. E isso tudo acaba o quê? Desvirtuando. Se você pensa numa cidade, a cidade tem conflitos políticos, né? Eu penso de uma forma, o outro governante pensa de outra forma, ele tem uma política de governo. Mas se a gente pensa em haver uma união, ou seja, eu tenho posições antagônicas, mas eu quero que melhore a saúde, eu quero que melhore a educação, eu quero que melhore a segurança pública. Parece até uma utopia, mas o sonho é o quê? É ter uma sociedade que todos possam convergir para um mesmo ideal, respeitando-se as posições, mas não que por eu ter uma posição, eu tenha que anular o seu pensar, eu tenho que desfazer de você. Eu até falei com a Luísa esse dia no telefone, essa semana passou um filme sobre o Wilson Simonal. Não sei se sim, viu, inclusive, né? A Folha FM vai no dia 31, que é um sábado, nós vamos mostrar um especial sobre o Wilson Simonal. Olha, cara, que legal. E o filme dele, né, Marco Antônio, retrata uma fase da ditadura e ele se disse, né, eu fui exilado dentro do meu país, porque ele teve uma ligação na época com os militares, mas ali houve uma divergência falando sobre ele como dedo duro, coisas que não ficaram provadas,
E o que aconteceu com ele? Ele ficou limado, ele ficou excluído. Essa palavra foi bem usada mesmo, ele foi limado. Muito triste, né? Interessante no Simonal, e eu gostava muito, né? Sempre gostei muito de música, né? Sabe? E o Simonal foi um dos ícones da minha geração. Marcou, né? Assisti muitos shows do Wilson Simonal e ele passou por várias fases. E uma época, numa entrevista, o entrevistador perguntou a ele: mas o Simonal, você depois de que ficou rico, você ficou muito mascarado. E ele disse assim: não, você então não me conheceu. Eu sempre fui mascarado, mesmo quando eu era pobre. Era um cara alegre, né? Então eu sempre fui mascarado. E ele tinha aquele hábito do brasileiro, do peladeiro, do cara da esquina. Rapaz, sou amigo dos homens. Sou amigo dos homens. Essa expressão, sou amigo dos homens, foi mal interpretada. Exatamente. Visão, né? Como ele cantava na noite, havia muito hábito, e até hoje, de policiais fora do horário de serviço fazerem bicos como seguranças de casas noturnas e tal. E muitos desses seguranças de casa noturna, que eu conheci vários, e o Simonal provavelmente mais ainda, porque o Simonal, ele falava e tratava muito bem o pequeno. Entendi. E ele era arrogante com o poderoso. Ele era assim. Legal. Então os pequenos adoravam o Simonal. E ele tinha esses amigos, que eram os porteiros, os seguranças, que provavelmente eram agentes do DOPS, alguma coisa. E ele, quando se sentiu roubado, porque também não ficou provado, ele gastava muito, ele alegou que a culpa foi do contador, que eu até conheci de vista, chama o sobrenome Viviane, parente até de um grande amigo meu, Antônio Viviane, lá de São Paulo. E esse contador... ele sequestrou o contador, né? Fez justiça com as próprias mãos, né? Fez justiça. E aí se envolveu. Quer dizer, na verdade... uma peste sobre ele, né? Foi. E esse perigo a gente vê hoje acontecendo também, né, Marco Antônio? Pelas mídias sociais, né? O quanto você hoje pode, de repente, falar sobre uma pessoa, uma crítica mal feita, né? E a pessoa fica afastada. E uma passagem bonita no filme, não sei se você percebeu, Elis Regina também sofreu um preconceito. Sofreu? Quando ela cantou o hino nacional para os militares, né? Ela ficou excluída também. Mas aí tem uma cena no filme muito interessante, né? O Simonal encontrando com ela e Elis fala para ele assim: você vai ser perdoado também? Eu fui. Aí ele falou assim: você foi, Elis, mas eu sou negro. Ou seja, também tinha embutido uma questão racial na visão dele também, e que pode ter influenciado também. Ou seja, vários fatores. Mas o grande perigo hoje, a gente trazendo do Wilson Simonal, esse fato para os dias atuais, é o perigo hoje numa rede social, hoje, você excluir uma pessoa, né, botar uma pecha sobre ela, isso é matar uma pessoa. A gente fala assim, quando você mata, é um homicídio, ali a pessoa morre. Não, mas você morre também vivendo, né? Você perde uma voz, você perde sua opinião, você perde sua dignidade perante a sociedade. Isso é muito triste. E a gente tem visto hoje, né? Pessoas sendo punidas sem Não direito sei à se defesa. você lembra recentemente uma mulher que foi confundida e acusada de pedofilia ou de abuso e não era, e mataram ela. Lincharam ela. Aquele colégio de São Paulo, né? Caso foi um caso. Né, depredado. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse poder que as mídias sociais têm, né? O alcance. Porque as palavras, né? Porque você destrói e depois não tem condições de reconstruir, mesmo que você queira. E a sociedade hoje, não sei se você percebe isso, Marco Antônio, é uma sociedade reativa. O que as redes sociais proporcionam? Reativa quer dizer o quê? Você postou uma mensagem hoje. Eu já leio, não gostei da mensagem, Marco Antônio. Eu e o teclado, eu digito já devolvendo aquilo ali. Nós precisamos ser a sociedade reflexiva. Você posta alguma coisa, eu leio uma notícia aqui, mas antes de uma resposta, antes de colocar a minha posição também, eu tenho que refletir, né, o alcance disso. Eu não posso dizer eu sou contra o Supremo, eu sou contra a imprensa, mas o que tem por trás disso? Eu estou fundamentado para falar isso, né? Então a nossa sociedade hoje vive esse momento do imediatismo e as pessoas vão se arvorando a dar opiniões sobre tudo e isso causa um desvio. E o interessante é isso que você está falando, você que é um observador, é interessante quando a pessoa vê algo que não lhe agrada pessoalmente, ou que lhe incomoda por alguma razão. Eu vi uma frase muito interessante, essa frase já está aí nas redes sociais. Você não gosta de casamento gay?
então não casa com gay. Com certeza. Você não gosta de drogas, então você não consuma drogas. Você não gosta de pessoa que bebe, então não beba. Então, mas faça uma coisa, deixe os outros viverem do jeito que eles querem, para que você possa viver do jeito que você tem quer. De escolher, né, seus caminhos. Exatamente, errado ou não, né? A gente e tenta. Como cristão, você fala assim, né? O Cristo, ele ofereceu uma proposta de vida, mas eu não te obrigo a seguir, né? É uma semente que é lançada. Ele mostrou um modelo de vida, né? Então, E quando muito a igreja menos prega certas coisas, você não concorda com aquilo e não frequenta a igreja, não participa, respeita, né? Como nós exato. respeitamos aquele que não tem opinião. Exatamente. Agora, o grande perigo é quando você transforma isso numa patrulha ideológica. Quando você transforma numa patrulha ideológica, em cima de todas aquelas pessoas que são com um pensamento diferente do seu, né? aí amigo, aí você se torna um ditador. Né? Você é um ditador das ideias. Né? Desde o relacionamento conjugal, por exemplo, no amor, né? O amor verdadeiro é um amor que liberta. Quando você conquista a pessoa amada, é para quê? Para possuir, ela é posse, é propriedade minha? Não. O amor tem que ser para quê? Para libertar, para promover o outro. Quando a gente fala em fidelidade, né, fidelidade conjugal, por exemplo, a pessoa pensa assim, eu sou fiel porque eu não tenho uma mulher fora ou um homem fora na minha vida. Não, a fidelidade não é só apenas nessa parte sexual, mas sim nos sonhos, né, nos ideais do outro, na promoção do outro, de fazer o outro feliz. Porque muita gente pensa o quê? Eu quero ser feliz casando. É bonito, mas primeiramente a gente tem que fazer do quê? O outro feliz. Então a gente tem que ver o outro, a imagem e semelhança nossa, a imagem e semelhança de Deus. Quando ele diz, né, perdoar, eu peço a Deus, perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendemos. É a oração do Pai Nosso. Não é bonito isso? Você claro. pede perdão a Deus, mas você não perdoa o seu irmão que te ofende, o teu irmão que te agride. Como é que você quer o perdão Não de Deus? deseja ao outro aquilo que você não quer para você. Essa é uma regra de ouro, né? Não desejar com o outro que fariam com você. Que você não gosta. Exatamente. Mas seguindo e aplicando nessas controvérsias que nós estamos falando, baseado no Supremo. No Supremo, né? Nas divergências, né? Nos conflitos que surgem, né? E que acabam conflitando, né? E que faz parte da democracia também, né? Porque você vê uma corte constitucional hoje muito interessante, você já percebeu, o Supremo, ele é altamente dividido. São 11 ministros e hoje a gente vê uma votação mais ou menos de 6-5, né? São ministros mais garantistas, ministros que prestigiam os direitos fundamentais, as garantias constitucionais, e outros ministros mais avançados em algumas posições. Então você começa a ter conflitos e aí, dependendo da composição dele, ele vai mudando as posições, né? Em relação a esse posicionamento jurídico, nós vivemos aqui no Brasil, esses últimos 30, 40 dias, a troca de acusações entre uma imprensa divulgando trocas de mensagens, né? E tal, que, como disse o doutor Glaucenia, que nem até agora foram provadas, foram testadas como pericialmente e tal. E essa acusação de um juiz, de um julgador, se envolver e conversar com um promotor, e comparando-se com, por exemplo, uma conversa que foi gravada do Gilmar Mendes com 2 políticos que são réus. Um foi o Aécio e o outro é Simval, se não me engano, que é lá de Mato Grosso, que amigo dele há muitos anos e tal, e ele orientando como uma pessoa deveria fazer. Quer dizer, essa relação do julgador, do juiz, do ministro com um criminoso, ou entre aspas, um suposto criminoso, e hoje se discute o que é pior? É essa relação promíscua ou a relação promíscua de um juiz, julgador, conversar com o acusador? Eu acho que por trás dessa questão, né, uma questão muito polêmica, né, que isso vai ter uma repercussão jurídica muito forte nas decisões que virão, mas uma coisa que a gente percebe, né, Marco Antônio, e a gente tem que estar muito alerta sobre isso, né? Houve a questão do mensalão, houve depois a Operação Lava Jato. Eu acho que qualquer cidadão de bem tem o quê? O desejo que não exista corrupção no nosso país. A corrupção é um câncer, né? É o que causa o mal. A corrupção, você mata vidas porque a pessoa não tem o direito a uma saúde boa, a uma educação boa, né? Um analfabetismo.
Tudo isso vem fruto de quê? Da corrupção. Então é fato, e hoje é um desejo coletivo de quê? Que a corrupção seja combatida. E mais recentemente a gente viu a corrupção sendo combatida através de quê? Do mensalão, da Operação Lava Jato. Então a gente tem que ter um ponto pacífico de que a gente quer combater a corrupção, sim. Então a Operação Lava Jato é importante, é essencial, sim. O mensalão foi importante, aquele combate do Supremo, maravilhoso. Agora é lógico que tem que haver o quê? Dentro da legalidade. Porque quando a gente preza e defende que tem que ser observados os requisitos legais, é porque eu quero que seja observado em favor do réu A, como também a mim. Ou seja, quando a gente fala que o devido processo legal deve ser observado, é porque é uma garantia para mim também, para você, ouvinte que está em casa amanhã, que pode sofrer um processo. A gente não pode ficar ao arbítrio de qualquer tipo de processo. Então, se a Lava Jato, por exemplo, foi o caso que você levantou, ficarem provados que tiveram desvios e que esses desvios influenciaram na decisão, pode haver sim uma nulidade. Uma nulidade parte da operação. Claro, Agora, claro. você não pode fulminar todo o procedimento. Você não pode fulminar e anular todo esse desejo de se combater a corrupção. Interessante que nós vemos existem duas declarações do ministro Gilmar Mendes. Uma foi gravada com vídeo, em que ele fala, já há algum tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu acho que foi na saída do mensalão e chegada da... Olha que coisa, né? Como é que a gente fala, né? Na saída do mensalão, na chegada da Lava Jato. Ele fala assim: o Brasil, o sistema de governo brasileiro virou uma cleptocracia. Me lembro dessa frase dele, ele dizendo assim, as pessoas roubavam, os políticos roubavam, ele acusando os políticos, roubando, mas esqueceram de combinar com os russos. E aí vem a Lava Jato e, de forma brilhante, ele elogiando, vai e começa a acusar, a mostrar esse crime vergonhoso. Ele falando isso em algumas pessoas numa época. E agora ele vem dizer que a Lava Jato é uma organização criminosa para condenar políticos. Né? Quer dizer, é incoerente, né? Se você for ver, né? No mínimo. Que ele tenha divergência com o procurador X, né? A gente vê que ele tem divergência ali. Sim, ele pode ter, né? Mas a essência da Lava Jato, os delegados, os policiais federais que trabalharam na operação desde o início, né? É uma equipe grandiosa. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito concretamente, sem paixões. As paixões mudam, né? As paixões nos deixam cegos. E a gente não pode ter paixão nessa questão. A gente tem que falar o quê? É importante o combate à corrupção, a sociedade tem que apoiar, mas ao mesmo tempo também tem que o quê? Fiscalizar os desvios. Você lembra, Arthur, quando começaram a políticos serem presos, tinha um profissional da Polícia Federal que era de origem japonesa. Veja, o pessoal famoso japonês da Federal. Virou piada, virou comercial, virou charge de filme, meme. E o japonês da Federal. Engraçado que num certo momento, algumas pessoas do Congresso começaram a acusar o japonês da Federal, dizer que ele há 20 anos atrás tinha passado por não sei o quê, levantando uma questão. Eu falei, gente, o que tem a ver uma coisa com outra? O cara está com... Chegaram para ele e falaram assim, chegaram para ele e falaram assim, você é funcionário e agente, então você vai lá prender esse cara, pronto. Como se ele tivesse alguma decisão. Aproveitaram, né, de um personagem ali, enfim, mas não seria o essencial, né? O essencial é a gente comemorar avanços que tivemos no Brasil. Há pouco tempo atrás você não via, né, falar de políticos presos, né, de autoridades, pessoas influentes. Então acho que a sociedade avançou, o país no todo avançou. Agora, a gente não pode acreditar também, Marco Antônio, que as coisas aconteçam de forma mágica. É tudo um processo muito lento, né? A caminhada se faz caminhando. É uma redundância, mas é uma grande verdade, né? Então a gente acaba, um passo atrás do outro. E a gente acaba escorregando, caindo, as instituições vão se aperfeiçoando. Agora, cabe a nós também, sociedade, crescermos. Porque quando a gente fala assim, existe um político corrupto, existe um juiz não seja bem intencionado, o juiz sai da onde? Sai de outro planeta? O político corrupto sai de outro planeta? Não, sai da própria sociedade também. Então, nós, enquanto sociedade, temos que assumir o nosso papel, né? A gente tem que começar a fazer
a mudança no nosso quadrado, né? Na nossa vizinhança, no local de trabalho. Muitas vezes a gente joga a responsabilidade para o outro, né? Eu quero que o país mude a partir do presidente, eu quero que a minha cidade mude a partir do prefeito, e eu, enquanto cidadão, eu estou mudando, eu estou consciente com lixo, com saquinho de papel que eu jogo na rua, né? Que vai sujar o bueiro. Como é que eu relaciono com o meu vizinho, né? Na cordialidade, no respeito com o som, com o horário do som da cidade, 10 horas, né? A lei do silêncio. Mas como é que eu me comporto? É muito fácil atirar a pedra, apontar o dedo para os outros, mas nós também temos que fazer o quê? A nossa autocrítica. A sociedade precisa crescer nessa questão do meio ambiente, né? Da reciclagem, tantos motivos bons para a gente aprofundar também no nosso cotidiano. Porque acaba que nós criticamos, por exemplo, um caso prático, criticamos o governo municipal, estadual, o que seja, pela chikungunya, né, pelo mosquito Aedes aegypti, mas não limpamos o nosso quintal. É exatamente isso. É um caso prático que existe, que está acontecendo. Verdade. Né? Você tem o seu quintal limpo, o mosquito vem do lado, e vai na sua casa e te contamina. Mandou o mosquito, não foi. Quer dizer, ele nasce ali, né, cria. Você não tem como criar uma bolha. É verdade. Agora, é uma questão mesmo de cultura, né? A gente tem que melhorar. A gente vê na Europa, né? Você que tem mais conhecimento, né? Como eles dão valores, até por não ter muitas vezes a água. Eu tenho um sobrinho que fez um intercâmbio na Alemanha, né? Ele ficou numa casa lá de família, em 2 minutos o banho já batiam na porta, né? Para acabar o banho. Ou seja, esse valor com a água. E nós aqui muitas vezes não damos o valor, né? Achamos que temos água, aí lavamos o carro de qualquer maneira, a água fica escorrendo, né? O chuveiro caindo, enfim. A gente tem que ter essa consciência com o mundo, né? Com a sociedade, com a natureza que Deus nos deu para o nosso proveito, né? A gente está acabando jogando fora e descuidando. Exatamente. Nós, agora são 7 horas e 38 minutos, nós já estamos chegando perto aqui de um intervalo que faremos, e eu gostaria de já preparar para o próximo segmento um papo. Quer dizer, o viés é o mesmo, sobre essas incongruências e perseguições, é aquela famosa história, é preto ou é branco, é direita ou esquerda, os antagonismos, entendeu? Né? Ou gosta ou não gosta, acredita ou não acredita, os antagonismos que sempre existiram e que nunca, na verdade, até 40, 50 anos atrás, que a gente está vivo e que a gente existe, não eram tão... Não nos afastavam, não nos afastavam tanto. E hoje afasta na política, e nós falamos bastante agora na parte jurídica da política, podemos até voltar no último segmento sobre a política local, mas nesse próximo segmento eu queria levar esse conteúdo para a parte religiosa, a gente falar um pouquinho. Nós tivemos aqui Dom Fernando Rifan falando sobre isso, sobre esse ódio que é criado entre religiões que não levam absolutamente lugar nenhum. Aliás, Dom Fernando Rifan é de uma lucidez em relação a isso. Né? Impressionante. Aliás, o bispo também, Dom Roberto Ferreira Paz, é outro também que tem uma visão muito clássica. E eu conheço muita gente também da área evangélica que também tem essa consciência também. Com certeza. Né? Espíritas, né? As religiões, a gente vê pessoas de bem, que se respeitam. Bem. Então nós faremos um pequeno intervalo, Arthur, e voltamos com o nosso papo. Não vou nem chamar de entrevista, né? Porque é como se nós estivéssemos sentados. Trocarmos ideias, né? Vamos sentar numa mesa de bar e bater um papo aqui. Depois a gente também vai conversar sobre algumas mensagens que nós já recebemos aqui nos nossos ouvintes através da página da Folha FM no Facebook. Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Canabrava, Nova Canabrava, Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais,